vou bater um papo com o Gustavo, e eu quero deixar aqui o convite que eu deixo sempre, né? O convite para quem for assistir no dia 10 ou for assistir posteriormente, para se inscrever no canal. O link eu vou deixar na descrição do vídeo. E eu gosto sempre de falar qual é a importância e a relevância de você seguir o canal, você deixar o like, compartilhar. O YouTube, ele pondera a relevância, a importância da socialização do conhecimento produzido na academia para a sociedade, para a democratização do conhecimento produzido, a partir dos likes e do envolvimento de quem assiste com o canal. Então, fica aí o meu convite para você se inscrever no canal Linha de Divisa, deixar o like nos vários vídeos aí, neste vídeo, e compartilhar. Antes de mais nada, muito obrigado, Deodato, pelo gentil convite. Gostaria de falar aí a quem está nos assistindo, né, que não deixe de dar uma olhadinha nesse canal fabuloso, né, Linha de Divisa. Eu mesmo recebi o convite e fui ver, o que é isso? E entrevistas fantásticas, bate-papos muito interessantes sobre ciências humanas, sobre pensamento progressista, né, temas muito bem explorados, muito bem conduzidos pelo Deodato. Eu mesmo já virei fã, já marquei lá. Bom, eu sou Gustavo Chatenhet, sou professor de filosofia, né, sou carioca, né, estou iniciando um trabalho novo na Universidade Católica del Maule, em Talca, no Chile, o centrão do Chile, um pouquinho ao sul da capital, Santiago. Né, e a minha cadeira vai ser História da Filosofia, com ênfase em filosofia moderna. Eu estudei filosofia na PUC do Rio de Janeiro, mestrado, né? Aliás, o tema do nosso papo, o tema guia, seria a ideia de eterno retorno, né? O eterno retorno na perspectiva do anjo da história, imagens dialéticas e alienação. Eu tento fazer uma conversa aí, um diálogo Nietzsche-Marx, mediados pelo Walter Benjamin. Né? Depois fiz o doutorado em Paris 8, Universidade Vincent Saint-Denis. Né? O mestrado foi com a Kátia Muricy, mestra, né? Primeira professora, e depois doutorado com Daniel Ben-Said, né? Que faleceu, infelizmente, no final do doutorado, e tive a alegria de encontrar o Patrice Vermeyren. Né? E estudei sempre dentro dessa seara de tempo histórico, né? Partindo de temáticas ligadas ao marxismo como filosofia, que me interessa muitíssimo. E aí estudei a lógica do Hegel, né? Como a ciência da lógica pode funcionar de uma maneira não sistemática ou de uma maneira contemporânea, ou seja, pensar como se cria um pensamento sobre a contingência, as coisas que passam. Aí isso até virou um livro, né? Foi publicado na França, Tempo Histórico e Imanência, os conceitos de necessidade e possibilidade numa história aberta. Né? Pensar a história como uma dialética entre continuidade e ruptura. Legal. Mas, para o final, a gente vai conversar um pouquinho sobre o teu livro aí, e o doutorado, e eu já vou até dar um spoiler. Mas, para o final, eu vou te convidar para a gente marcar uma live. Talvez você talvez até já esteja no Chile, porque eu quero deixar para o segundo semestre um bate-papo sobre o teu livro e o doutorado. Depois eu vou pedir para você mostrar o livro aí e vou deixar o convite mais para o final. Eu queria saber, viu, Gustavo, se você... Eu coloquei o título da sua dissertação correndo aqui enquanto você falava. Eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre essa aproximação entre o Marx, o Nietzsche e o Walter Benjamin. E achei interessante você colocar o Walter Benjamin como um intermediador desse diálogo. Fale um pouquinho mais sobre isso e por que você caminhou no teu mestrado por essa pesquisa, por esse objeto de pesquisa. Sim. Vamos lá, Deodato. Bom, eu ingressei no mestrado com um projeto sobre cinema, porque eu sou cinéfilo. Aí eu cheguei à conclusão de que eu não queria falar sobre filmes, eu queria ver filmes. E a minha formação intelectual passou muito por Marx e por Nietzsche. Né? Por Marx, por ter uma cultura de esquerda, digamos assim, muito em casa, né? Meu pai era sociólogo e tinha livros, né? E assim, em casa a gente sempre conversou essas coisas, tal. E o Nietzsche, que eu resolvi
assisti uma aula como ouvinte na PUC com a professora Kátia Muricy. E o Nietzsche é um poeta, né? Escreve por aforismos, né? Tem filosofa a golpes de martelo. Né? Então, fiquei encantado. Né? Sempre gostei de cinema, de música, era músico amador. Né? Então, a vida sem música seria um erro, né? O nascimento da tragédia. Né? Eu lembro que minha mãe me deu, sei lá, com 18 anos, o Nascimento da Tragédia, eu li, sublinhei tudo, não entendi nada, mas foi algo formador, né? Então, e percebia que o Marx não era lido na filosofia, né? O Marx, isso até hoje, diria que um fenômeno internacional, né? No Brasil se sente muito, mas em outros lugares também. O Marx é muito lido nos departamentos de História, Ciências Políticas, Serviço Social, há bons pesquisadores, né? Educação, né? Leandro Conde foi meu professor, era Educação, Carlos Nelson Coutinho, José Paulo Neto, gente de primeiríssima linha que não está na filosofia, né? Às vezes até por motivos políticos institucionais. Né? Também eu não tenho certeza, não posso afirmar, mas me parece que depois do golpe de 64 houve reformas universitárias e professores ligados ao marxismo saíram da universidade, houve mudança em currículo. Né? Acredito que há nichos que se estudam em Marx, nos quais se estuda Marx na filosofia. Então, eu mantenho até hoje esse desejo vivo de estudar Marx como filósofo. Né? E aí é uma miríade, né, de referências. Né? E também com a professora Kátia Muricy, conheci o Walter Benjamin, tinha até livro em casa, tal, aí fui lendo essa escrita um tanto ensaística, né, tão marcadamente benjaminiana, frankfurtiana, né, porque temos o Bloch, temos o Adorno, claro, né, com ensaio como forma. E aí me pareceu que a crítica ao tempo linear, ao necessitarismo histórico, né, era algo de uma crítica interna ao marxismo, né, porque o economicismo e outras vulgatas estão aí até hoje, né, mudam de nome, mas ainda estão presentes. Então me pareceu que Walter Benjamin era um interlocutor privilegiado, né, ao pensar em como um ponto do presente pode reorganizar a tradição, se projetar de outra maneira. Então, há uma metáfora visual que me parece muito rica, né, em que, bom, se você está numa perspectiva de progresso, né, ou seja, onde você está num ponto mais simples, caminha até um ponto mais complexo, esse caminho tem etapas necessárias, então é uma linha reta, que se passa sem interrupções. Né? Me parece que o Walter Benjamin não trabalha com a imagem da linha, e sim com pontos, ou seja, com a ideia de constelação, com imagem. Um ponto presente é sacudido, é tirado do lugar, o progresso do capitalismo, da história, da técnica para, né? E o anjo da história que vai irremediavelmente para frente, olha para trás. E aí tem outros pontos, que não se trata de um passado imediatamente anterior, mas uma outra organização. Né? O passado se torna presente, atualizado, se torna contemporâneo de outro tempo. Então temos uma imagem, pontos distintos, disparatados, se reúnem graças a uma prevalência do presente, uma prevalência política. Né? Então me parece que essa temporalidade intensiva, onde uma urgência presente reorganiza o tempo, não era exterior ao marxismo de forma alguma, né? E com esse tempo não linear do Benjamin, eu comecei a pensar em outras formas de tempo não linear, como o eterno retorno em Nietzsche. Né? O eterno retorno em Nietzsche, tive um professor já aposentado na PUC do Rio, o professor Fernando Sá, foi editor da editora PUC, ele tem uma blog fantástica, não é uma tirada de espírito, né? Ele falava assim, bom, Nietzsche e Deleuze são os dois maiores filósofos brasileiros, né? Serve para tudo. E, bom, o Nietzsche é muito lido numa perspectiva existencial, né? ou apenas uma ideia de tempo, né? Mas me parece que essa constatação do eterno retorno é uma explicação impessoal ou transpessoal do tempo. Né? Então, essa ideia de repetição histórica pode organizar o tempo presente com outros encontros e outras referências que não estão dadas a priori, mas dependem justamente de uma interrupção do tempo presente. Né? Então, o eterno retorno, pensado à luz de
de uma coletividade, de um tempo que é impessoal e que tem uma capacidade de determinação coletiva, ou seja, histórico, né? O Eterno Retorno teria uma dimensão histórica, né? Do chamado coletivo singular. Há uma história, né? Uma história com vários tempos que determina a coletividade, né? E a vivência, a experiência da coletividade não é linear, mas é atravessada por vários tempos que se modificam de acordo com as exigências do tempo presente. Então, estudar o Eterno Retorno com uma dinâmica de repetição e diferença, né? Aí temos o clássico do Gilles Deleuze, e pensar o Eterno Retorno de uma maneira coletiva e não apenas como a afirmação trágica do sujeito, que está correta, é perfeito, mas justamente como pesquisa eu resolvi seguir esse caminho e resultou nessa dissertação. Ok, Gustavo, legal. Eu tive a impressão que você trouxe perspectivas que normalmente só surgem no doutorado, que é um certo ineditismo. Você trabalhou de uma maneira interessante. Vamos proseando, vamos ver o andar da carruagem aí. Eu queria começar falando um pouquinho do que do olhar que você depositou e buscou no pensamento do Marx. Uhum. Você tratou da metodologia, da filosofia da natureza, da humanidade e da praxis em Marx, foi isso? Sim, de alguma forma, né, tangenciar, porque são perspectivas que não se esgotam, né? Há pouco tempo, acho que saiu na imprensa, né, com alguma efeméride, alguma data redonda aí de 200 anos da morte de Marx, não sei quantos anos do Capital, né? Estão se descobrindo ainda textos de Marx, está se publicando, né? A mega coleção lá de obras completas não acabou em alemão, né? Houve muitos textos póstumos ao Marx nos anos 30, 40, né? Então, que acho que se trata de levar Marx a sério, né? E aí alguma coisa, sim, eu tentei abordar, né? Acho que uma das entradas, né, possíveis me parece a questão de uma filosofia da natureza, que é um tema do idealismo alemão, né, e também da filosofia da história, né? Justamente essa questão do que é a natureza e como a natureza é criada e recriada, né, a partir de de um mundo relacional onde o ser humano não está sozinho, o ser humano é um ser social, ou seja, está inscrito no mundo relacional, né, ou contrai relações, nasce o mundo já está dado, né, diria o Althusser, ou nasce antes de falar é falado, nasce está na linguagem, diria a perspectiva mais contemporânea, né? Então, nesse sentido, me parece que o ser humano é determinado, né? Não é tão livre, ou o conceito de liberdade não é uma vivência estoica ou interna, né? A liberdade é sempre uma liberdade que se conquista, que se cria e no meio dos sócios, né? na polis, com os outros, né? Então, me parece que, sim, nesse sentido, pensamos com certas condições, essas condições são históricas, né? Quer seja questão de hábito, quer seja questão de uma normatividade que vai reger as expectativas, aquilo que a gente espera, né? São os referenciais ideais e materiais, né, que guiam nossa ação. A gente não pensa, mas estão ali, né? A teoria os mostra essa invisibilidade que nos norteia, né? O modo de produção, a organização da sociedade, os modos pelos quais a sociedade se reproduz em termos de riqueza e em termos de reprodução simbólica, né? Então, eu acho que a história dá uma normatividade, a história é, ao mesmo tempo, determinante e criada, né? Eu acho que essa perspectiva filosófica tira um pouco o peso do voluntarismo, né? Eu faço, eu sei, portanto eu faço, né? Uma perspectiva pouco teórica que eu acho que é nociva para uma posição que se pretende mais crítica ou mais, como dizer, progressista, é entender a praxis como uma unidade sem falhas entre teoria e prática, como se bastasse saber ter as boas razões para a ação ser boa, como se a disponibilidade de um método ou conhecimento de uma fórmula
fosse suficiente para a minha ação ser virtuosa ou para que eu fosse legítimo. Não se trata disso, né? Há um fosso entre intenção e ação, né? Não se controla totalmente a ação. Uma perspectiva crítica, ou seja, que vê os limites, né, do pensamento, os limites da ação, né, numa esteira aí do kantismo, né, de se perguntar sempre sobre os limites, né, me parece que traz um debate ético, né, na medida que, sim, me parece que no século XIX uma questão da razão prática se coloca, né, a liberdade se realiza, né, se realiza na política com Marx, né, se realiza na poesia com Nietzsche, né, quem trabalha muito isso é um historiador da filosofia que me encanta, é o Karl Löwith, né? Mas, na verdade, quando Marx, nas famosas teses sobre Feuerbach, fala que a 11ª tese, bom, até hoje os filósofos se interessaram em interpretar o mundo, trata-se de transformá-lo. Não se trata, camaradas, vou pegar em armas. Não. Transformar o mundo é também compreender o mundo, né? Há uma dialética aí, né, entre a crítica das armas e as armas da crítica, né? Eu acho que as armas da crítica são importantes, né, até porque a gente, numa conjuntura contemporânea, né, de muitos retrocessos, né, para o campo progressista, eu acho que a gente tem que cultivar aí espaços de liberdade, né, e também a gente tem que estar atento para a formação, para a educação. O papel que a educação tem que ter